Boa tarde a todos, espero que estejam escutando bem, tá? Então, vou até mudar o nome do vídeo aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, tá, pessoal? Que a gente vamos falar de swing trade. Swing trade, faz tempo que eu não faço vídeo de swing trade, tá? Com metodologia Wyckoff, tá? Então, qual que é a ideia, pessoal, da gente fazer, que eu gosto de analisar swing trade através da metodologia Wyckoff no gráfico diário? A gente vai alguns ativos jogar nos 60 minutos, nos 120, é a gente tentar memorizar a formação desse padrão, porque com o tempo a gente joga, começa no diário, aí você começa a identificar no 120, começa a identificar no 60, começa a identificar no 30, no 15, até que você começa a identificar no 15, no 2 minutos, que é o operacional mais curtinho ali, que é uma formação um pouco mais rápida, você tem um pouco mais de agilidade para entender os movimentos, tá? Como eu faço o swing trade, muito para mim, acompanho com alguns clientes aqui do banco, então a gente acompanha a posição, o cliente pede para dar uma olhadinha nas posições dele, a gente acaba conversando sobre os ativos, notícias, macroeconomia e tudo mais, então eu estou sempre avaliando o Ibov, que é o principal grupo aí de ações que a gente tem que analisar, tá? Então eu não vou analisar muito small cap, não vou analisar micro, eu vou analisar só os principais papéis do Ibov, tá? Só os principais papéis, só o Ibov mesmo, tá, pessoal? Não fica muito papel para ficar rodando, fica vídeo muito comprido de 1h30, 2 horas, e esse não é o intuito, é tentar fazer um vídeo mais curtinho aí pra gente conseguir fazer as análises. Esse primeiro vídeo também vai demorar um pouco mais, que a gente vai montar as análises aí dos vídeos. Os papéis que a gente achar que tá interessante, a gente vai botar numa listinha separada de swing e a gente vai acompanhar durante toda a semana aí, provavelmente segunda e quinta-feira a gente vai acompanhar para ver como está o andamento desses papéis, pontos de entrada, pontos de saída, né, alvo, se bateu o alvo, se não bateu, se ele formou o padrão bonitinho e o que aconteceu dentro daquele padrão bonitinho que a gente estava falando, do que ele formou, tá? Então isso vai ser bem interessante aí para acompanhar e para ir fixando também essa parte de Wyckoff e entender o mercado, né, entender como que vai ser o mercado aí nos próximos meses aí com essa crise política aí que a gente está tendo, né? Então eu vou fechar minha câmera aqui para não cobrir a tela e vamos começar a passar os ativos, tá? Vou tirar um zoom aqui, vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, não tem problema, tá? É só para a gente entender o que está acontecendo com o Ibov, tá? Então a gente tem dentro do Ibov, tá? Se a gente tirar bem o zoom aqui, pegando aí desde a pandemia, a gente consegue identificar, deixa eu botar aqui os desenhos, a gente consegue identificar que ele tá num mega padrãozão aqui, ó, tá? Pode até puxar esses fundos para cima, ele tá num mega padrãozão aqui, testando essas regiões, tá? Só que isso é muito longo pra gente, é uma tendência praticamente secular aí, se a gente for pegar para analisar, né? Então aqui que a gente vai fazer, vamos dar um pouco de zoom e vamos entender no curto prazo o que a gente está tendo aí dentro do ano corrente. A gente fala de gráfico diário, no caso do Ibov, tá? A gente pode entender que a gente tem essa região aqui, ó, eu vou deixar mais grossa essa região para vocês, vai ficar mais fácil, ó. Então eu tenho essa região, deixa eu pegar um ponto fixo aqui para ficar mais fácil de desenhar para vocês quando precisar. Tá. Então a gente tem essa região do Ibov, então a gente consegue identificar que ele teve vários testes, teve um uptrust um pouco mais agressivo aqui, que foi até uma tendência daqui ser um spring para ele romper, mas não teve força. Voltou para testar as regiões inferiores, fez um spring na região inferior, fez um testezinho pequeno aqui, mas foi um teste, tá? Teve dificuldade para romper a parte superior e agora está tentando romper essa parte superior para poder seguir o mercado, tá? Então eu tenho um processo de acumulação bem grande, onde eu tenho o alvo desse processo de acumulação praticamente é o topo, 130 mil pontos, que é a duplicação desse alvo. Então eu posso entender que até o fim do ano eu posso ter um mercado de 129, 130 mil pontos? Pode, são só 10 mil pontos aí para cima mais ou menos. Então é bem provável ainda com varejo puxando, banco puxando, se tiver uma alta de minério, que o mercado vá puxar naquela direção. Então tá bom. Então, a princípio, temos um mercado trabalhando na zona superior, tentando romper topos anteriores e confirmar esse rompimento de topos anteriores. Então eu tenho um mercado predominantemente, por enquanto, de alta dentro desse cenário.
Se ele volta para dentro desse retângulo, dessa estrutura que a gente tem, aí eu vou procurar aí talvez ativos na ponta vendedora para vir testar o mínimo dessa estrutura, certo? Então vamos dar uma olhadinha nos ativos aí para ver o que a gente tem. Então vamos para a ordem alfabética. Ambev. Ambev, se a gente tirar os umzinhos de Ambev, a gente vai entender o quê? Que ela também tem um processo aqui, ó. Ela também fez um processo aqui interessante, tá? De alguns testes, então eu vou botar aqui no 5. Ela também fez o processo de alguns testes. Deixa eu até tirar, pessoal. Eu vou fazer uma cópia desse layout aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou renomear, depois eu renomeio ele. Vou tirar esse ajuste, fechamento, esse aqui ele atrapalha, tá? Então a gente tem essa movimentação do ativo, tá? Hoje, deixa eu tirar até essa linha daqui, tá? Então o que a gente consegue entender? Então eu vou deixar a média de 20 e 50 aí, só pra gente basear, tá? Mesma coisa, então a Ambev, ela anda muito junto com o Ibov, tá, pessoal? Então a gente teve os testes, olha que spring bonito, olha que teste bonito, uma compra bonita aqui, ó. Aí ele veio romper, não teve tanta força, né? Fez como se fosse uma bandeira aqui, ó. Então rompeu aqui agora, ele confirmando esse rompimento, eu tenho alvo nesses topos anteriores aqui e nessas projeções dessa região. Então se eu entendo que ela vai romper ali, eu posso pegar um FIBA aí que você gosta de usar e posso traçar nessa região. Posso até desprezar o spring, né? Posso até desprezar aqui essa perninha do spring, deixa eu ajeitar aqui, ó. E colocar aqui, eu teria esses alvos lá, tem um alvo ali até 18h30 para puxar da Ambev, tá? Então vamos olhar. Mas que não tiver nada, a gente não vai analisar nada, tá, pessoal? Então só pra gente saber, ó, Alpargatas tá bem feio o papel, bem travado, mas eu tenho aqui, ó, uma possibilidade de estrutura aqui, ó, interessante, tá? Mas ainda não vejo nenhuma entrada legal, aí eu teria que fazer um rompimento ou esperar um spring aqui na mínima, tá? Ela vê que ela fez vários testes aqui, pode até ajustar para pegar mais fundos junto aqui, tá? Então ele teria que ou romper e fazer um teste ou vir fazer alguma coisa aí mais para cima. Americanas também tá fazendo aqui, ó. Americanas, ela fez um spring, tá, pessoal? Só que aqui é um pouco mais difícil de ver, por quê? Porque ela fez em formato de tendência de alta, ó. Então, formato de canal de alta, então eu tenho um canal de alta e ela fez um spring aqui, ó, no canal de alta e fez o teste, tá retomando o movimento. Então eu tenho o alvo aqui, ó, nessa região de 23. Então vamos pôr aqui, ó, a gente pode puxar aqui, pode até desprezar um pouco ali, entendendo que ali foi um spring. Então a gente tem um canalzinho de alta aqui, então eu tive um spring, eu tenho um alvo aqui na região de 21. Eu acho que agora tá tarde para entrar, a entrada foi aqui embaixo nos 14, 15 reais, tá? Quem não entrou lá atrás. Então eu tenho uma formação de Wyckoff, que pode ser uma acumulação de distribuição, a gente acha que é uma acumulação pelo spring que fez. Eu tive um alto volume aqui nesse spring e eu tive um teste com baixo volume, então bacana. Então pode ser realmente um processo de acumulação. Vamos aguardar como vai ficar. Já está sobrecomprada, ela pode vir fazer um outro teste aqui na região mais para cima, porque ela vai ter que fazer um descanso. Pode dar uma compra para a gente jogar lá nos 22 reais. Pode ser uma boa entrada no papel, tá? Arezo. Vou tirar o zoom para ver. Arezo eu não vejo nada, pessoal. Tá puxando muito forte a tendência, tem que esperar fazer um descanso. Pode ser que ela esteja começando um processo aqui, ó. Você vê que eu tive aqui já uma vendinha um pouco mais climática, uma reação automática, né? Então eu posso estar iniciando um processo aqui. Como eu posso estar iniciando o processo ali, eu tenho que esperar para ver o que mais fazer. Deixa eu já só separar aqui, ó, pra gente, Ambev, pra gente olhar depois, e Americanas pra gente olhando depois com a semana, tá? Então a gente teve Arezo, vamos dar uma olhadinha em Açaí. Ó, a Açaí, ela pode estar querendo montar uma estrutura aqui também, ó, tá? Então ela teve uma estrutura que foi montada aqui, ó, você vê que teve spring e tudo mais, né, aqui atrás. Ela pode estar querendo montar uma estrutura aqui. Vamos ficar de olho numa possível estrutura aqui, tá? Então pode ter sido um spring aqui embaixo, tá? Pode ter sido um spring aqui na região dos 16, 17 reais. Tá querendo confirmar o rompimento aqui. Só que não tem uma entrada bonita. O ideal é esperar um pouquinho mais ele romper e voltar para testar essa região. Aí a gente pode ver alguma coisa, mas vamos ficar de olho. Azul. Azul, pessoal.
Vamos lá de azul. A azul ela não tá muito bonita não, tá? A azul ela tem aqui um processinho meio na diagonal aqui, ó, como se fosse uma bandeira de alta, tá? Mas eu precisaria de um movimento mais claro para dar entrada, ou no rompimento da máxima, ou no teste da mínima, aqui uma falha ali do rompimento da mínima de azul. B3 ela tá na fase E, tá? Então B3 ela fez aqui, ó, ela fez aqui um movimento, fez um spring, tá? Rompeu e ela tá na fase E. Então nessa fase E eu tenho que esperar ela andar, vim fazer um teste nesse topo anterior, tá? Onde ele me faça aqui uma resistência com média para poder dar uma entrada. Por enquanto nada em B3, tá? Banco do Brasil aí chacoalhou, tá? Então o Banco do Brasil tá muito parecido com o Petro, tá? Então se a gente pegar aqui, a gente tem um processo, tá? A gente tem um processo descendente ali, então eu tenho um processo descendente, onde esse processo descendente eu tive um uptrust aqui, tá? Ele veio fazer uma quebra do ICE, mas por enquanto não confirmou, mas pode continuar o movimento, então tomar muito cuidado, tá? Pode ter sido um spring aqui, até pode, teve bastante volume, segurou bem, mas esse uptrust aqui teve muito volume, tá? Esse uptrust teve muito volume, isso me dá um indicativo, ó, toda vez que ele vem testar essa região, muito volume, isso me dá um indicativo que está tendo uma distribuição ali, tá? Então cuidado aqui, eu esperaria fazer um rompimento aqui em cima para comprar, tá? Ou um teste mais bonitinho aqui com um stop curtinho, daria para pensar alguma coisa, mas fazer compra na parte inferior numa tendência de baixa não é muito interessante não, tá? Não gosto muito. Bradesco. Então Bradesco, pessoal, até comentei com vocês no outro dia no vídeo, a gente tem um mega processo em Bradesco, que ele vem lá de trás, que é nessa região aqui, ó. Tá? Então eu vou até aumentar aqui, vamos botar 5, deixa eu apagar essas linhas aqui, tá? Então eu tenho esse mega processo em Bradesco, que fez um spring bonito, fez um uptrust, acabou sendo um teste, porque aqui ele fez um uptrust e jogou para dentro de novo, tá? Tomar cuidado aqui em compra em Bradesco, tá querendo fazer um micro canalzinho aqui, uma bandeirinha de alta aqui, ó. Pode até ficar interessante, mas cuidado, tá? Porque ela pode jogar aqui na mínima de novo, aqui hoje seria R$14 ali mais ou menos, 14, 15 reais, tá? Então muito cuidado com o Bradesco, ainda não vejo entrada em Bradesco aí, mas pode dar entrada nos próximos dias. Essa é BBDC3, mas tem a BBDC4 que também tá igual, tá pessoal? A gente até analisou outro dia, tá? BB Seguridade, ó, BB Seguridade, ela tem um processinho ali, fez um spring, tá? Então, processinho, lateralizou, posso até puxar aqui para esse fundo anterior aqui, entendendo como uma parada preliminar, onde ele pode fazer parte, tá? Então, fez um spring aqui e tá querendo romper. Então, o rompimento daqui, o rompimento dessa região, tá? Pode ser interessante se deixar um stop curtinho pra gente aqui. Então, vamos deixar separado aqui BBSE pra gente olhar depois, durante a semana, para ver como andou. BIF tá fazendo um processo aqui, ó. Só que BIF ela vem num processo aqui de trás, ó, tá? Então ela vem num processo aqui de trás. Então eu poderia até colocar esse fundo, aquele fundo mais baixo ali, tá? Entender que veio lá de trás. Então entender que veio aqui, ó. Então eu tive uma parada preliminar, né? E ele acabou fazendo esse movimento, fez um teste aqui que rompeu, ajusta pelos topinhos aqui, que são topinhos mais relevantes. Eu tive aqui uma tentativa, um uptrust, e aqui ele pode estar tentando romper aqui, você vê que ele não perdeu, tá? Ponto bom de compra de BIF aqui, ou ele confirmando o rompimento da máxima ali. Aqui no meio, não fazer nada, tá pessoal? Não vejo nada interessante aí. BPAC é um trade que eu tô, tá? BPAC é um trade que eu tô fazendo. Então, se a gente pegar que eu tive uma estrutura aqui nessa região, tá? Então, vamos colocar aqui uma microestrutura ali, tá? Ela fez um spring, deu entradinha de spring, eu acabei pegando atrasado, acabei pegando aqui nessa região, tá? E agora o papel tá indo, deu uma invadida aqui um pouco mais na confirmação, mas tá querendo iniciar a fase E, tá? Tá um pouquinho difícil, mas o mercado tá um pouco pesado, mas a tendência é que esse papel vai andar mais, tá pessoal? Então a gente tem alvos ali, ó. Então eu tenho alvos ali, 40, 45 reais de BPAC tranquilamente, tá? Deixa eu só ver se tá ajustado aqui, peraí. Aqui ele tá dando erro sem o ajuste. Tem que deixar com split e grupamento tudo, senão ele vai dar erro.
tá, pessoal? Então aqui, ó, então eu tenho alvos aqui, ó, nessa região aqui, ó, dos 32, 33 reais aqui, mais ou menos, na região dos 32. Então, segue o baile ali, deixa eu jogar na região dos 32. Tá, BPAC 11. Tá, deixa eu botar meu alvo aqui, que eu tirei o alvo. Tá, então como que eu posso fazer meu alvo aqui? Eu posso pegar essa projeção, ou posso pegar até a projeção aqui dessa lateralização, para entender o alvo, lá o alvo próximo dos 32 reais, tá? Então deixa lá. Deixa eu apagar esses estudos antigos aqui, são estudos do ano passado, para não pesar muito os estudos aqui pra gente, tá? Então BPAC, BPAN, ela fez um processo na diagonal, não teve força, lateralizou de novo aqui, ó. Então tá tentando fazer um processo aqui. Eu tenho que esperar, pessoal, um sinal um pouco mais claro aí. Por enquanto eu não vejo nada em BPAN, tá? BRAP, ela tem um processo na diagonal aqui, ó. Não precisa nem ser na diagonal, pode ser normal mesmo, um processo normal, não precisa inventar muita moda não. Ela fez um processo aqui, ó, tá testando essa região. Então se ela romper aqui, ela fez até um canalzinho de alta aqui, ó, uma bandeirinha de alta, ó. Então tem uma bandeira de alta, se ela romper essa bandeira, ela inicia um processo, uma fase E, com alvo na casa dos 30 reais. BRAP, Brasil Food. Brasil Food tem um processo aqui, tá? Tem um processo aqui, ó, maiorzão, tá? Então tem um processo ali que a gente por enquanto não sabe se é uma acumulação, uma distribuição. Eu posso até diminuir para esses topos aqui, ó, tá? Então pra gente entender, então aqui ficar esperto aqui, porque aqui ele pode ser um springzinho para seguir o movimento, ela pode perder a mínima ali, ser uma distribuição, tá? Então BPAC, deixa eu dar uma olhadinha no MACD dela como tá. Aparentemente tem uma divergência do MACD aí, então pode dar uma comprinha aqui para jogar lá nas regiões superiores ali. Ficar esperto aí com o Brasil Food, pode dar uma entradinha assim, tá? Braskem não vejo nada, pessoal, fase E ainda, fez uma parada preliminar ali, uma reação automática, mas tá muito descaracterizado, teve um gap muito forte, não vejo porquê aí de Braskem, tá? De fazer alguma coisa em Braskem. BRML, papelzinho que eu gosto, papel bom de operar. Tá em fase E, tá? Fez um processão grande ali, fez um processinho pequeno aqui, ó, fez um processinho aqui, rompeu, fez um processinho aqui, rompeu, fez um processinho aqui, ó, rompeu. Tem que esperar o próximo movimento agora, tá? Não tem que fazer ainda não. BRML, Cash 3 tem um processo aqui, ó, Cash 3. Temos um processo aqui de Cash 3. Eu posso desprezar aquele topo ali, achando que ele é um up trust. Deixo marcado aqui, tá? Não tive um spring claro, tive um spring curtinho aqui, sem muita violência, sem muito volume, tá? Então, rompendo a região de 1,39 e 1,40, pode dar uma entrada em Cash 3 aí. Cuidado com esse papel aí, tá, pessoal? Papel que sofreu muito. Então, CCRO dá pra ver que eu tenho uma estrutura num time frame maior aqui. Se eu jogar, por exemplo, num semanal, vai dar uma estrutura bem definida aqui, tá, pessoal? Então ela fez o spring, fez o teste do spring, agora tá indo romper a máxima ali dos 13 reais. Então ali na região dos 13 reais, deixa eu tirar o pix ali. Cadê aqui? Então aqui na região dos 13 reais, ela pode dar um movimento de compra aí, a CCRO. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Então, ó, Cielo também tem uma estruturinha no topo aí. Cuidado com a estrutura em topo de mercado, pode ser uma distribuição, tá? Então ela provavelmente vem testar a região dos 4,90 ali. Tem que entrar fluxo comprador ali para defender. CEMIG tá bonita, pessoal. CEMIG ela tem uma tendência longuíssima aqui, ó, longuíssima, de anos aqui. Nós estamos falando de 2 anos, uma tendência de alta, vindo testar a região inferior dessa tendência de alta, tá? Desse canal de alta. Teve uma compra aqui, eu tive até um spring aqui. Se eu pensar nessa tendência maior, teria alvo ali na casa dos 15, 16 reais, tá? CEMIG 4, tá? Papel bom para carregar. CEMIG 3 ainda nada, tá fazendo um processo aqui, ó. Opa, tem ali uma tentativa de até de fazer um spring ali, se a gente for parar para pensar,
tá? Mas precisaria de um teste aqui melhor para comprar esse spring ali. Vamos ver Cogna. A Cogna, ela fez um processo demorado, né, de alguns meses, ó. Ela fez um processo de alguns meses. Ela fez o processo, não precisa nem falar de nomes, aqui a gente vê os testes, vê o Spring aqui, o teste do Spring. Agora ela rompeu o Creek, tá? Então ela vai fazer um pullback e fase E. Como que opera a fase E? Espera puxar, faz um pullback, mede as encostas e compra no retorno ali na superação da máxima do pullback, tá? Cuidado com Cogna. CPFE tá bonito, ó. CPFE tá fazendo um processo aqui, ó. A gente pode pegar toda essa região aqui, entender isso tudo como um processo. Lembrando que quanto mais tempo demora esse processo, maior é o movimento posterior a esse processo, mais direcional o papel tem de andar depois desse processo. Então, o rompimento ali, a gente tem até um canalzinho aqui que está rompendo, ó, tá? Então, o rompimento, a confirmação desse canal pode dar um movimento legal de alta em CPFE. CPLE 6, nada, pessoal, esticou, anunciou Copel, anunciou dividendo, o papel foi embora. Aqui a gente tem um canalzinho de baixa, não faria nada por enquanto, esperaria formar um padrão, tem um micro padrãozinho formando aqui, ó. Espera para ver se dá uma entradinha um pouco mais clara ali, tá? Por enquanto nada. Cosan fez um spring aqui, pessoal. Ó, acabou de fazer um spring essa semana, Cosan. Então, Cosan, se a gente pegar aqui, a gente entender que isso aqui era um processo, tá? Eu tive um spring, o teste do spring, a tendência é jogar na casa ali dos 20 e 21 reais, tá? Vamos ficar de olho em Cosan aí. Mas não tem entrada agora. CSNA nada por enquanto, CSNA nada. Tá tentando lateralizar, mas ainda nada. Então, CVC, processinho de CVC aqui, ó, topinhos de fundos, ó, tá? Então, pode ter um movimento aí, pode confirmar um movimento de acumulação, jogar para cima, cuidado na região do 8,50, papel fortemente pressionado para queda, tá? Cirela, ela fez uma cunha aqui, mas se você tirar o zoom dela, a gente vê que ela tem um processo longo, tem até um fibo nela que eu tinha colocado, ó. Tem um processo longo de Cirela aqui, que ela ficou acumulando meses aí, ó. Então ela fez um spring aqui na região aqui embaixo, ela fez um spring aqui, jogou pro alto, tá testando, rompendo a máxima aqui. Eu tenho um alvo aqui na casa dos 25 reais mais ou menos. A Cirela pode dar uma entrada boa aí, Cirela, tá? Pra quem quiser. Dexco pode ter feito aqui também, ó. Nós estamos aí mais ou menos, vários papéis aí vendo que eles estão engatando uma tendênciazinha, né, pessoal? Por isso até que eu falei que a gente pode até chegar num Ibov aí de 130 mil pontos, tá? Ó, Eco Rodovias. Então, Eco Rodovias eu tenho um microprocesso aqui, ó, tá? Que eu posso estar identificando, tá? E eu tenho um canal de baixa aqui, ó, cuidado, tá, pessoal? Tem um canal de baixa passando aqui, ó. Então, cuidado com compras aqui, ó, porque você vai ter o canal de baixa ali que vai bater na sua cara, tá? Engie pode estar querendo dar um movimento interessante. Então eu tenho aqui região de topos de fundos anteriores, um time frame maior, e eu tenho uma microestrutura aqui no diário, que seria nessa regiãozinha aqui, ó, mais ou menos. Então eu posso estar procurando, tá, uma entradinha nessa região para vir na casa dos 44 reais aí da Engie. Elet 3, né, teve a Elet 3 e a 6 teve a privatização, tá em fase E, ela fez até um processo aqui, ó. Podemos até identificar isso aqui como sendo de alguma forma um processo, tá? Ele não precisa ser teste de topo e fundo, tá? Tem uma bandeira de baixa que foi rompida aqui, ó. Então eu tinha até uma bandeirinha de baixa aqui, um canalzinho de baixa que rompeu, tá? E agora ela está numa fase de alta aí, esperaria aí um novo movimento para entrar em elétrica. Ele não entrou agora, tá ficando caro já. Embraer, Embraer papel bom, anda bastante, costuma dar uns trades bacanas, tá? Então a gente pode caracterizar isso aqui como um processo de Embraer. Tive um spring aqui, a tentativa de rompimento, tá? Não foi, posso até ajustar esses topos aqui, ó. Outra tentativa aqui. Vamos ver como que ela vem trabalhar na região dos 14 reais aí. Lembrando que em Embraer a gente pode ter algo acima dos 20 reais para ela, tá? Então,
ENBR, Energias Brasil. Energias Brasil tem uma estrutura aqui, ó, pessoal. Hoje vai demorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Depois a gente só vai acompanhar. Então, Energias Brasil, ó. Vamos ficar de olho no que acontece aí nessas extremidades. Pode dar alguma coisa legal pra gente. Eneve, papel ruim de operar, pessoal. Não gosto, tá? Então, Eneve eu tô tendo aqui, ó. Pode até ser uma possibilidade, ó, que me indica esses pavês superiores aqui, que a Ana Cullen fala de pressão, né? Pressão de venda. Então, isso aqui pode estar identificando que isso aqui é uma distribuição de neve, tá, pessoal? Cuidado. Engie 11 eu tive um processinho na diagonal aqui, ó. Com o tempo vocês vão ver fácil isso, pessoal. Teve um processinho aqui com uma bandeira de alta, tá? E eu tenho um processo maior aqui, que é essa região aqui, ó. Então, cuidado comprar ali, porque você tá bem no topo ali, tá? Complicado comprar nessa região. Engie 11. EQTL. EQTL eu tive o processo já, então ela já tá em fase E. EQTL em fase E, eu posso até desprezar esse topo maior aqui, puxar aqui, ó, para bater esses dois topos aqui, tá? Vai ter dois topos ali pelo menos na região. Tem aqui uma espécie de um spring e ela rompeu e tá em fase E, tá? Então, EQTL em fase E. Exetec, ela fez uma cunha ali, tá? Ela fez até um processo igual da Cília, um processo mais longo. Então ela tem um processo mais longo, posso até puxar aqui esses topos, ó, e esses fundos. Entender que ela teve todo esse processo, jogou para dentro aqui, para ver se ela não vai voltar para dentro, tá? Pessoal, isso aqui pode ter sido um uptrust, cuidado, pessoal, com Exetec. Ela teria que romper para cima ali, ela não pode voltar, tá? Então aqui, Fleury eu tive aqui, ó. Ó, nessa região, poderia até pegar esse fundo aqui, ó. Tá? Demorou para romper, não ficou muito bonito, tá? Ela fez uma fase E um pouco maior, então aqui eu teria que... Esse papel não é um papel muito legal de fazer esse tipo de análise, tá? Mas a gente pode pegar esses topinhos aqui, ó, e pegar e entender que isso aqui foi um processo de reacumulação para jogar lá para cima, mas tá feio o papel, tá? IGBR tem um processo longo aqui, ó, pessoal. Tem um processo longo, complicado de IGBR, que ela tá com dificuldade, fez spring, fez um microprocesso aqui, ó, tá? Fez um microprocesso ali, fez um outro microprocesso aqui, ó, fez um outro aqui, ó, tá? Mas você vê que tá bem mastigado, tá bem difícil, e tá querendo fazer um terceiro aqui, ó, tá? Então o papel tá bem travado, cuidado com o IGBR. O UAL vai ser a mesma coisa, tá? O UAL tá um pouquinho mais bonito até, mas ainda tá bem travado. Gol tem um processo se formando aqui de Gol. Ó, a gente pode pegar até esses topinhos aqui com esses fundos aqui, ó, tá? Então só pra gente ter uma ideia. Então prestar atenção no que vai acontecer nessas regiões aí de Gol. Rap Vida, ela teve um processo aqui, ó. Rap Vida, ela teve um processo aqui nessa região, tentou seguir, não conseguiu, tá? Então ela teve esse processo aqui, não conseguiu seguir, tá tentando montar um springzinho ali, ó. Então deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui. Então se eu puxar os fundinhos aqui, ó, fez um springzinho, pode estar rompendo ali, pode ficar interessante Rap Vida conforme ela for vir romper essa parte superior, tá? Ipera a tendência de alta, fazer, papel não dá descanso, não tem o que fazer, deixa embora. Se quiser, compra próximo da média de 50 e carrega o papel. Iguatemi 11, temos um processo aqui, ó, tá? Posso até pegar fundos aqui, papel um pouco mais travado, tá, pessoal, por causa que é fundo imobiliário de shopping, tá? Então, ó, tá querendo sair aqui, ó, IGTI 11, tá confirmando ali um rompimento. IRB nada, papel feio. Itaúsa, eu tenho um processo maior aqui de alguns meses, onde eu tive um spring ali na parte inferior, ó, pessoal, e ele pode estar montando pra gente um processo nessa região aqui, ó. Então fica de olho naquela região ali superior, no canto superior esquerdo ali, tá, pessoal? Deixa eu ver lá pra baixo aqui, ó. Itaú vai ser mais ou menos a mesma coisa. Itaú já rompeu, né? Então deixa eu tirar esses alvos de Itaú aqui, ó.
Então, se a gente pegar a Itaú aqui, ela fez o processo, ó, fez o Spring, tudo que tem direito, rompeu, confirmou e foi embora. Agora está em fase E Itaú, tem que esperar a minha entrada. JBS querendo fazer um processo aqui, ó, pessoal. Então JBS está querendo montar um processo ali, vamos ficar de olho para ver como vai trabalhar o JBS. Processo muito pequeno, tá? Mas está formando. Aqui eu tive um rompimento aqui, a gente teve um canal de baixa rompido. Não vejo um processo claro aqui, vejo mais uma espécie de um canal de baixa aqui, ó, dessa região rompido, tá? Então o papel teria que fazer, talvez faça uma coisa mais para frente aí, não vejo nada agora aí com relação ao Wyckoff nesse papel, tá? Lojas Renner fez aqui, ó, pessoal. Então Lojas Renner tá bem bonito, fez um processo longo aqui, tá? Então fez um processo longo, foi, testou aqui a região, ó, testou a região, o papel tá bonito, testou a região, poderia ter feito uma compra aqui com stop aqui. Quem não comprou, espera as médias puxarem aqui, faz uma compra aqui com stop aqui mais curto também, já dentro da fase E, tá? Então ela tem que romper esse topo anterior ali. Lojas Renner. Local Web tem um processinho bonito aqui, ó. Ó o Local Web aqui, ó. Ó, então eu tenho ali uma espécie de um processo, onde eu tive um Spring, eu tô tentando romper aqui. Ele adentrou muito aqui do Spring, ele não deveria ter adentrado, então eu tenho que esperar ele romper para fazer um teste, porque isso aqui pode ser um teste falso aí, tá? Pode estar enganando vocês aí nesse ativo, tá? Magalu temos um processo se formando aqui, ó. Tá? Vamos ver como que ele vai se comportar nessa região. Marfrig tem um canalzinho de baixa ali, ó. Então tá voltando de um canal de baixa, tá? Pode estar fazendo um processo interessante aqui, ó. Pode estar querendo fazer um processo nessa região. Vamos ficar de olho aí. Marfrig, o que que ela vai fazer, tá? MRV igual Cireles, Zitec. O papel tá sofrido, tá? Tem uma mega estrutura aqui, ó, que tá com dificuldade de romper, ó. Dá pra gente ver que tem vários testes nas duas pontas, tá? Tem um Spring aqui, tentou jogar para cima, não conseguiu, voltou para baixo de novo, testando. Então cuidado aí com a MRV, nada claro para fazer ainda. Multiplan, estruturona aqui, ó, coisa linda. E, ó, rompendo agora, mas a entrada foi aqui embaixo, ó. Foi na falha dessa perda da mínima ali, ó. Então você pode botar até essa mínima aqui. Foi quando ele tentou vir fazer essa mínima ali, rompeu para cima, agora não tem mais o que fazer. NTCO também, ó. Você vê que o mercado tá bem lateral, fazendo uma acumulação aí, provavelmente tá para jogar para cima. Pão de açúcar tem uma estrutura maior, tá? Mas tem uma estrutura, tá querendo fazer uma estrutura aqui, ó, nessa região. Eu acho que ele vai montar uma estrutura aí ou alguma coisa aí para dar uma entrada nessa região. Vou ficar de olho. Petrobras parece um uptrust ali, ó. Então parece que a Petrobras fez um uptrust aqui, ó, tá? E aqui tá querendo confirmar a quebra do Creek, do ICE, desculpa, e tende a fazer um movimento baixista aí, ainda mais com as notícias aí política e tudo mais, tá? Opa, tivemos aqui Pets, vamos ajustar isso aqui, ó. Então Pets, ela rompeu, quebra do ICE, tá vindo testar, se perder a mínima aqui é venda em Pets, tá? Positivo fazendo aqui, ó, uma estruturinha aqui, ó. Pau. Ficar de olho aí no rompimento de positivo. Prio tendência de alta, pessoal. Fase E, tem que esperar. A estrutura foi aqui atrás. Eu vou até deixar maior aqui a estrutura para vocês verem que vocês não estão vendo. Ó, a estrutura foi lá atrás, ó. Agora tá em fase E, tem que esperar um descanso para entrar, tá? Qual? Tendência de baixa, fase E de queda, tá? Nada para fazer. RADL rompeu uma estruturona aqui, ó. Tem uma estruturona aqui, ó, que rompeu, confirmou, segue o baile. Fase E de alta agora. Então a gente tem Rail 3,
Rail 3 também. Estrutura antiga aqui de Rail 3, ficou anos ali trabalhando ali, ficou um tempão trabalhando ali. Rompeu, confirmou, fase E. Fase E opera como? Espera vir testar um topo, um suporte relevante e compra para tentar pegar a continuação do movimento. Tá? Em caso de Rail 3. Rise a 4. Rise 4. Então, ó. Rising. Então, pode estar querendo montar uma estrutura aqui, ó. Pode inclusive já ter tentado fazer um spring aqui, jogando para cima. Vamos ficar de olho nessa região de Rise 4. Redditor eu tenho uma estrutura formada aqui, ó. Redditor tem uma estrutura formada aqui, teve uma falha ali embaixo. Vamos ver como vem trabalhar na parte superior. Deixa eu dar um golinho d'água. Hoje o vídeo vai dar uns 45 minutos, hein, pessoal. Redditor bem interessante. Rent. Ó, Rent foi bacana, pessoal. Eu peguei esse trade aqui de Rent, ó. Rent, ela veio desde a pandemia pra cá. Olha como ela trabalhou essa região. Olha como acumulou nessa região. Acumulou, testou. Eu fiz várias compras de fundo aqui, tá? Vai sair curtindo na região de 50%. Veio na região de máxima, segurou. Chegou a jogar para dentro, mas confirmou para fora e iniciou fase E de alta. Rent tá bem interessante. Quem tá em Rent pode segurar aí. Tem alvo mais para cima ainda em Rent, tá? RRP3 tá querendo romper. Eu falei aquele dia para vocês aqui, ó. RRP3 fez um spring bonito aqui embaixo, agora tá indo romper ali, fazendo um creek. Vamos ver como vai fazer ali o rompimento do creek. Santander tem um canalzão de baixo, ó, Santander, canalzão de baixo. Então ele vai ter que montar alguma estrutura, alguma coisa que justifique pra gente o rompimento desse canal de baixo. Tem chance, tá, pessoal? Tem chance. Sabesp a gente teve já o rompimento, eu tenho até o alvo dela aí desenhado, tá? Então a gente tem alvos ali superiores para Sabesp. SLCE, a gente tem uma macro e uma microestrutura. Vamos fazer uma macroestrutura, topos e fundos relevantes. Tive até uma tentativa de um spring aqui com teste que veio testar a máxima, tá? Deve vir jogar na casa dos 52 ali, mais ou menos. Vamos ver como que ele vai fazer esse movimento. SLCE é papel agrícola, papel bom. São Martinho pode estar fazendo um microprocesso aqui, ó, pessoal, ó. Inclusive já pode ter feito o spring. Jogou para cima, rompeu, vindo testar essa região de topo. Se indicar um movimento de alta aí, a gente pode ter uma aceleração aí do movimento. A gente pode ter uma alta aqui, ó, do movimento. Deixa eu ver se eu consigo aumentar de tamanho. Deixa uma setinha ali, tá? Qual que é esse? É o São Martinho, CMTO, soma 3. Então, soma, pessoal. Ó, eu tenho uma estruturona, uma big estrutura aqui nessa região. Tá? Estrutura bem longa, cuidado porque ela já fez o spring aqui embaixo, ó, já fez o spring, já fez teste, já retestou, jogou para cima, vai vir trabalhar na região dos topos ali. Eu posso até diminuir um pouquinho aqui para pegar mais topos ali, tá? Então tá numa região de rompimento importante aí, cuidado com soma, tem que esperar romper aí para poder entrar em soma, tá, pessoal? Eu esperaria pelo menos, tá? Sula 11 a gente tem uma estrutura aqui, ó. Ela tentou fazer um spring aqui, não teve força, jogou para testar essa região de novo. Provavelmente vai jogar nos 27 lá de novo, tá? SUSB, estamos acabando, ó. SUSB a gente tem aqui, ó, tá até colocado aqui já, pessoal, deixa eu até tirar. Tá até colocado, alguns eu já tenho analisado já, ó. Então eu tenho aqui SUSB. Rompeu a estrutura, ó, spring bonito, foi direto, praticamente sem pullback, rompeu o creek, veio praticamente testar a região. Eu posso até ajustar essa região de topo aqui, ó, vocês vão ver que já quase testou, tá? Praticamente testou, confirmando aqui, inicia o movimento E, tá? Da fase E. SUSB, Taesa, minha queridinha, adoro a Taesa. Então, Taesa eu tenho aqui, ó, uma estrutura um pouco mais longa, que ela tentou romper, tá trabalhando na parte inferior. Só que Taesa tem uma coisa importante, que eu tenho uma tendência secular de Taesa, tá?
Então eu tenho uma tendência longa de Taesa. Esses aqui são os pontos de compra antigo, tá, pessoal? Então eu tenho até uma tendência de Taesa passando aqui, ó, nessa região, tá? Uma tendência de longo prazo, ó. Então uma região importante aí para Taesa, tá, pessoal? Uma tendência do semanal. Se jogar no semanal aí vocês vão ver, tá? TIM, ó, TIM é travado, né? Papel travado, ruim de operar, mas ó, eu tenho aqui sim uma estrutura. Você vê até que o papel travado a gente consegue identificar alguma coisa, tá, pessoal? TOTS, um papel que tá bom. Temos uma estrutura em TOTS. Então temos uma estrutura em TOTS. Pô, Guilherme, como que você identifica rápido? Cara, tem que fazer, tem que montar, tem que estudar, tem que ver. Eu já bato o olho, eu já identifico que eu tenho uma estrutura, tá? Então vocês têm que fazer isso que eu tô fazendo. Vai olhando todos os papéis. O GPA, olha o GPA que lindo, ó. Esse papel quando andar vai explodir, hein, pessoal. Isso aqui vai explodir bonito o GPA, cara. Com direito a spring e tudo, ó. Ficar de olho nesse papel, hein. Vou botar até um alarme aqui nesse papel. Vou botar um alarme quando ele vir romper esse topinho mais baixo aqui, ó. Posso até baixar aqui essa estrutura um pouco, para pegar esses outros topinhos aqui anteriores. A hora que ele romper aqui, ele pode dar uma entrada boa de GPA. Olha quanto tempo, nós estamos aí praticamente aí de setembro de 2001, um ano acumulando papel, tá? Os Minas fazia de queda ainda, tá? Aqui eu tenho uma possível estrutura, tá? Na Vale, já mostrei para vocês três. Tive uma estrutura menorzinha aqui, ó, tá? Poderia identificar aquele com uma estrutura menor também. Tem uma menor, uma maior, tá? Então vamos ver aqui, ela deve vir testar a região do 63 aí. Vamos ver como fica. Se vir na região do 63 eu compro de novo. Então temos aqui vibra. Eu tive uma microestrutura aqui embaixo, ó, que rompeu. E posso estar tendo uma nova estrutura aqui, ó, que tá rompendo, mas papel sem muito padrão, tá? Não tá muito bacana não. Eu gosto de papel mais bem claro aí, o padrão, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura aqui, pessoal, tá? De via varejo. Então vamos ficar cuidado aqui, ó, que ele veio direto de um uptrust lá, tá? Tentou fazer o rompimento, não conseguiu. Cuidado aqui, comprar aqui embaixo, que ela pode vir romper para baixo de novo, tá? Muito cuidado aí nesse papel. Vivo. Tem um canalzão de baixo aqui de Vivo, ó. Tem muito o que fazer agora não. Tá fazendo uma microestrutura aqui, tá? Mas não vejo tão interessante ainda essa microestrutura, tá? Gostaria de uma coisa mais bem formada. Tá muito bagunçado ainda, tá? Aqui é VEG, ó. VEG é romper um canal de baixa aí que vem de 2 anos, tá? Rompeu o canal de baixa e segue fase de alta agora. VEG aí é comprar e carregar. E Duque por causa das notícias, eleição, Lula já falando em FIES, em Pronamp e tudo mais, que vai revitalizar tudo, ó. Então teve um processo, tá? Eu tinha um canal de baixo que foi rompido, eu tenho até um processo lateral aqui com direito a spring e tudo, ó, tá? Então eu preciso que ele venha fazer um teste aqui, então eu preciso que esse ativo rompa, venha fazer um teste pra gente estar entrando nesse rompimento aí, tá, pessoal? Antes disso não tem nada pra fazer. Certo? 40 minutos de vídeo aí pra vocês, tá? Dando uma olhadinha nos principais ativos. Os estudos vão ficar. Então na segunda-feira a gente vai olhar e vai tentar identificar, ver o que mudou, o que confirmou, o que não confirmou, como que tá, qual foi a mudança que teve. Se tiver alguma sugestão de algum papel que queira que dar uma olhada, vamos evitar papel muito mico, tá, pessoal? Mas se quiser algum papel, quiser comentar alguma coisa, pode mandar no Telegram ou pode mandar aqui nos comentários mesmo, que eu anoto, e na próxima aula a gente vem olhando os ativos que vocês querem que dê uma olhada ou comentando alguma coisa que vocês falaram. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí, valeu a atenção de todos e até a próxima. Valeu!